Sejam bem-vindos ao curso de ICMS e aos que ainda não me conhecem, como vejo que tem algumas pessoas aqui, muito prazer, eu sou Loberto, pode me chamar de Loberto, pode me chamar de Sasaki, pode só levantar o dedo que eu terei o maior prazer de atendê-los, tá ok? Muito bem, pessoal, na verdade, tem suscitado essa discussão toda, né? Que ICMS é esse? Quer dizer que tem novidade? Tem novidade. Né? E de onde decorre essa novidade? É isso que eu quero esclarecer rapidamente aqui, certo? Mas antes, porém, quero que você perceba o seguinte, né? Eu sou um professor de contabilidade e também de tributos em todas as esferas, né? Tributo na esfera municipal, estadual, federal, mesmo porque a boa contabilidade integra tudo isso e vocês que são profissionais da contabilidade praticam isso no dia a dia, né? Então, nós acabamos sendo polivalentes nesse assunto aí, tá? E meu público geralmente são profissionais contabilistas, são profissionais tributaristas e também profissionais, futuros profissionais auditores da Receita Federal, auditor tributário estadual, municipal e também do Tribunal de Contas da União, ou seja, as pessoas que prestam concursos públicos. E tenho recebido milhares de e-mails de todo o Brasil e muita gente em contato comigo no meu Face. Quem quiser falar comigo no meu Face, né, pode entrar lá e falar, que eu tenho o maior prazer de falar, só que eu só consigo falar na madrugada, sabe? Mas acabo falando, se não der para falar num dia, falo no outro, tá ok? Respondo. Loberto Sasaki Oficial. Não sei porque que botaram esse negócio de oficial, não sei se existe também um que não seja oficial, mas botaram, tá? Então, é só procurar o Loberto Sasaki Oficial e entrar em contato comigo, tá? Bom, aí as pessoas têm me procurado dizendo, Loberto, você que gosta de dar uma aula com início, meio e fim, de forma didática, com calma, não dá para dar esse curso de ICMS, dessas mudanças todas, porque está tendo muito curso, tem muito seminário, ótimos profissionais no mercado, mas eu que ainda não sou da área, eu que estou iniciando na área, encontro muita dificuldade em interpretar essas aulas. As aulas já vão direto e parece que já tem uma linguagem própria, né? De fato, é isso mesmo, né? Então, eu poderia dar esse curso já iniciando só para os profissionais, já falando diretamente da Emenda Constitucional 87 de 2015 e já entrando aí no convênio 92, 93, que regulamentou essa questão. Então, eu fiz o seguinte, né? Como eu faço em todos os meus cursos. Em todos os meus cursos, se você observar, né, todo mundo consegue acompanhar. Mas por quê? Porque eu primeiro nivelo o público e depois eu consigo trabalhar no nível que eu preciso. Certo aí? Então, não será diferente neste curso. Então, nós marcamos 2 sábados aqui, o dia inteiro de curso. Se necessário, a gente põe até mais aulas, mas acredito que não vai necessitar. Então, nessa primeira aula, nesse primeiro encontro, eu vou nivelar o público, certo? E no segundo é que eu vou adentrar no nível que é dado por aí no mercado, onde eles já entram direto, falando do CONFAS para diante. Certo aí? Então, na aula de hoje, a gente vai ter, né, todo um procedimento inicial, porque a pessoa que acabou de se formar em ciências contábeis ou em direito, que está entrando no mercado, encontra muita dificuldade por não conhecer a aplicação do direito comercial, do direito tributário. Então, por isso, você já deve estar observando aí que o primeiro capítulo do material de vocês trata exatamente disso, noções de direito tributário e de direito empresarial, certo aí? Para que possa dar um nivelamento a vocês, para vocês entenderem o que é o CNPJ, o que é inscrição estadual, o que é inscrição municipal, o que é profissional autônomo, o que é sociedade empresária, o que é sociedade simples, acima de tudo, a sociedade limitada, a sociedade anônima e uma nova figura que os contabilistas têm que estar muito atentos, que é a figura da IRELI, né, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que está sendo muito usual. Muito bem. E a partir daí, nós entendemos direito o que é contribuinte do ICMS e entendemos o que os estados estão pensando sobre o assunto. Porque estamos vivendo aí a recessão econômica, estamos vivendo aí um momento em que os estados estão tendo problema de arrecadação e, certamente, não só o governo federal está preocupado aí com o dinheiro, mas, acima de tudo, os estados. E os estados se preocupam, acima de tudo, em ter que conseguir pagar o salário dos servidores. E pode ter certeza que esse ano 2016 vai ser muito difícil para os estados e haverá, sim, muito problema de prorrogação, atraso de pagamento de servidores, parcelamento. E veja que os estados dependem, acima de tudo, da arrecadação do ICMS. Daí é que
cada dia mais aumenta a questão da guerra fiscal do ICMS entre os estados. E aí, aquela questão, vocês que são profissionais tarimbados, vocês sabem exatamente o que é essa guerra fiscal, mas quem está iniciando talvez não saiba o que é a guerra fiscal, né? Então, eu vou só fazer uma rápida introdução, antes de iniciarmos a aula, para que você entenda, acima de tudo, o objetivo da Emenda Constitucional 87 de 2015, certo aí? Então, pessoal, olha só, você sabe muito bem que você não é obrigado a casar, né? Você não é obrigado a acabar com a sua vida, certo aí? Mas, se você fizer essa opção aí, já sabe que fez um grande pacto, é ou não é? Muito bem. E nesse pacto aí, para que seja duradouro, ora, há que se obedecer, né? Você não pode trair, né? E você, né, criou um universo de vida. E quando vocês estão discutindo entre si, pode até entrar em atrito, mas vai ser resolvido. E quando vocês vão tratar com outros, é necessário haver a união, né? Se não é para atrapalhar, se não é para ajudar, atrapalhar não pode, né? Então veja que o nosso Brasilzão, República Federativa do Brasil, um país independente em relação aos outros estados, outros países, né? Ele tem o quê? Estados, que também são autônomos, independentes, né? E dentro de cada estado há também o quê? Os municípios. Certo aí? Muito bem. E aí, veja, o ordenamento jurídico vem para ordenar, organizar, acima de tudo, e criar uma harmonia, né, das nações, das pessoas que estão naquele território. E aí o que acontece? Nós temos a Constituição Federal, a última, que é de 88. E essa Constituição ratifica das constituições anteriores uma coisa fundamental, que é o quê? O pacto, não é isso? Pacto federativo. Então, nós temos a Constituição Federal, mas evidentemente que há a Constituição do Estado e a Constituição dos municípios. As leis orgânicas não são? Muito bem, mas que a Constituição dos Estados e dos municípios não pode sobrepor ao federal. Muito bem, tudo isso nós conhecemos, né? Então, quando entramos no campo tributário, pessoal, que é a questão relacionada a ICMS, e aí todos sabemos, ICMS é um imposto estadual, né? Aí quem diz? É a Constituição cria a chamada competência tributária, que diz o quê? Que ICMS é de competência dos estados e do Distrito Federal. Então, cada estado e o Distrito Federal tem uma lei sobre o ICMS, né? Mas se fosse só isso, cada um criar a sua lei do jeito que quisesse, ora, não haveria condições de ter um bom relacionamento, uma boa convivência entre os estados. Cada um ia querer fazer uma lei melhor que a da outra e tentar arrecadar mais. Por isso é que a própria Constituição diz, olha, tudo bem, vocês vão criar cada um uma lei, mas Constituição, exijo que tenha uma lei que venha de cima para baixo, a chamada Lei Federal do ICMS, que hoje é a Lei Complementar 87 de 96, né? Que é a famosa Lei Candir, que está precisando sofrer alterações, mas a falta de alterações não atrapalha em nada o funcionamento do ICMS, tanto que a emenda constitucional já está funcionando, certo? Muito bem, então, veja só, nesse campo aqui, então, você está vendo que tem muitas leis, né? Então, além das 27 leis, temos uma lei federal, certo aí? Bom, e você estudou aí, né, sempre a vida inteira, de que a Constituição surgiu em 88. E as leis que existiam antes, aquelas que estão de acordo com a Constituição foram recepcionadas, e aquelas que conflitam com a nova Constituição, elas foram
revogadas tacitamente, não é isso? Muito bem. Então, nós temos várias normas antigas que estão em vigor. Mas uma das coisas mais importantes que existe é o seguinte, que no campo do ICMS existe a figura do CONFAS, né? Que é a mãe de todos, que é a mãe que primeiro obedece à Constituição e faz com que todos os filhos vivam, né, em paz. E sabe que, né, a toda hora surge conflito entre esses filhos, mas que a mãe tem que chegar aí e falar, opa, aqui tem regra e parem de brigar. Ou seja, o CONFAS é para, acima de tudo, o quê? Evitar a guerra entre os estados, certo? Então, CONFAS, o Conselho Fazendário, quer dizer que mensalmente os secretários de todos os estados, inclusive do Distrito Federal, se reúnem e discutem a possibilidade de lançar uma norma com unanimidade de entendimento. Como assim? Tem que ter 100% de aceitação dos secretários dos estados, para que ela se torne uma norma, um convênio, certo? Então, é isso que está pedindo a Constituição. A Constituição está dizendo, olha, eu sou uma norma maior, eu vou ficar aí por décadas, certo? Então, não é qualquer coisinha que tem que me consultar, não. Eu vou criar uma norma logo grande, tá? Abaixo de mim, né, vão estar vocês aí, os estados, que querem arrecadar, cada um cria sua lei. Mas, veja que essas leis aí, né, não podem desobedecer o pacto. E esse pacto vai valer a partir do que vocês acordarem aqui no CONFAS. Certo aí? E aí, então, veja, aí passamos a ter aqui, né, convênios, tá? Que o secretário da Fazenda estabeleceu. Certo? Muito bem. E aí, então, o que acontece, pessoal? Aqui nos convênios, eles estabelecem alíquotas máximas, alíquotas mínimas, por exemplo. Tá? Por que a alíquota mínima? Né? Porque imagine, nós estamos aqui em Brasília, no Distrito Federal. Né? Se não tiver uma regra como essa, o Distrito Federal diz, não, eu quero industrializar o Distrito Federal. Quero atrair todas as indústrias do Brasil e do mundo para cá. Né? E vou dar uma isenção para tudo aqui. Né? Quem vier para cá, ó, não paga nada de ICMS. Pronto, né? Vai chover de indústria aqui em Brasília, concorda? Isso não pode ser feito. Por quê? Porque, né, há convênios que não permitem, certo? E aí, se o Distrito Federal ou Estado vier a fazer uma norma como essa, é uma norma inconstitucional, que a Constituição mandou, ó, entre em acordo. Lá no CONFAS, tem que ter 100% de entendimento entre vocês. Não pode ser só de um estado ou do Distrito Federal, certo? No entanto, apesar de todos saberem disto, né, é muito comum os estados, o próprio Distrito Federal, desobedecer isso aí. Cria uma norma, certo? Do tal, né, só dá para falar aqui, porque vocês são todos adultos, não dá para falar para as crianças. Né? Por quê? Porque é uma má educação. Né? Infelizmente, a má educação nossa, brasileira, né? Que desobedecer o próprio ordenamento jurídico, né? A própria Constituição, que eu sei que ele é inconstitucional, mas eu baixo essa lei, porque é o tal do se colar, colou e vai colar. Até que o Supremo Tribunal Federal, que tem tanta coisa para julgar, julgue, eu vou estar ganhando, vou estar atraindo empresas aqui para o meu estado, e assim a guerra fiscal é constante. Certo aí? Então, veja, quando se fala guerra fiscal, estou falando só do ICMS aqui, né? Imagina do ISS. Isso é outro curso, não vou, né, aprofundar agora aqui. Mas existem guerras fiscais do ICMS, guerra fiscal do ISS. ISS, né, em São Paulo, por exemplo, que é um estado grande, rico, né, lá se fala muito em paraíso fiscal do ISS, que são alguns municípios que atraem as empresas para lá. Tá, mas é outro assunto. Então, olha só. Então, o ordenamento jurídico é por aí. Tá?
É claro que na próxima aula eu vou falar muito sobre as funções do CONFAS, desses convênios, para você passar a entender, né? E por quê? Porque eu quero que com esse curso você não seja só um profissional que vá aplicar as normas, mas que seja um profissional consciente, né? Que possa orientar os seus clientes, né? Dizendo, olha, essa norma aí é inconstitucional, essa norma aí é ilegal, mas a norma está aí, se você não obedeceu, o auditor fiscal vai chegar aqui e vai te punir. Então eu te pergunto, você quer impetrar uma ação, né, direta de inconstitucionalidade? Você quer entrar com uma ação judicial de ilegalidade? Ou você quer obedecer? Porque eu sou seu contador, né? E geralmente o contador é o conservador. Ele primeiro faz obedecer a lei, apesar dele saber conscientemente que aquela lei é ilegal ou inconstitucional. Certo aí? E seu cliente é que vai decidir com o corpo jurídico se, né, vai, num segundo momento, brigar para que, né, a lei seja derrubada, tá ok? Que é outro departamento. Tá? Então, olha só, isso é uma coisa, né? E aí, pessoal, veja, lá atrás, em 75, foi criada aí, né, uma norma exatamente, né, lá atrás, lá em 75 foi criada uma norma, dizendo, olha, que o Pacto Federativo lá daquela Constituição antiga é por meio do CONFAS, certo? E aí a nova Constituição manteve esse Pacto Federativo. Então aquela norma lá de 75, tá certo? Ela foi recepcionada pela Constituição, tá ok? Porque muitas vezes a pessoa fica colocando, né, em xeque o CONFAS. Não, o CONFAS é tudo, tá ok? E aí então, o que acontece, pessoal? Só para abreviar aqui essa introdução, para vocês entenderem o porquê da emenda constitucional 87, certo? Olha só, vocês são jovens, né? E certamente a maioria aqui já comprou pela internet, né? E o bom de comprar da internet é que, né, você não tem que comprar só aqui do vizinho do lado, você vai comprar lá na outra cidade, aliás, até no outro estado, até no outro país. E tem essa facilidade toda, não tem? E o consumidor realmente, ele pesquisa e compra, tá? Com isso, então, o que acontece? E eu, de repente, acesso a internet aqui e falo, estou precisando comprar um notebook. Aqui no Distrito Federal, quanto é que está o preço? E lá em São Paulo? E lá no Rio Grande do Sul? Ah, lá está mais barato, né? Aí, pergunto lá, mas já vem? E o frete, etc. Aí eu faço os cálculos, mas realmente está mais barato, vou pedir. Talvez demore um pouquinho mais, mas vai chegar. E aí vou e compro. Né? De repente veio lá de São Paulo para o Distrito Federal, certo? Tá bom, vocês sempre sabem que quem paga mesmo o ICMS é o consumidor, certo? E quem arrecada são os estados. Então, a maior parte do ICMS é dos estados, efetivamente, né? Então, quem paga é o consumidor. Quem fica com a arrecadação é o estado, certo? Agora, veja bem que quando se fala em contribuinte, tudo isso a gente vai falar daqui a pouco. E quem é que é o contribuinte? À primeira vista, a gente pensa que contribuinte é aquele que contribuiu, aquele que pagou, é o consumidor, né? Então, veja que existe o contribuinte de fato, que é o consumidor. Certo? Só que esse contribuinte aqui não vai interessar para a norma jurídica, né? Então, existe o contribuinte de direito. Como assim? Né? Se o ICMS, aliás, eu esqueci, o que é ICMS mesmo? Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Ah, então, eu preciso saber quem é que está circulando a mercadoria. O quê? Todos os dias, né? De forma habitual, e ainda está ganhando dinheiro com isso aí, né? Que está tendo o quê? Fins econômicos. Este aí que é o contribuinte. Então, veja, o contribuinte de direito, geralmente são o quê? As empresas, né? Que empresas? Aquela empresa comercial que compra e vende, aquela empresa industrial que
fabrica e vende, e também aquelas empresas que prestam alguns serviços, porque 2 serviços, que são serviços de comunicações, de transporte interestadual e intermunicipal, também incidem ICMS. Não é qualquer serviço, somente esses 2, certo? Já já vamos falar. Então, estou falando de uma forma bem simples, para qualquer leigo entender aqui, tá ok? Então, veja bem, ICMS, ó, quem paga é o consumidor, tudo bem. E quem arrecada são os estados. Agora, quem é que é o contribuinte? Bom, de fato é o consumidor, que é ele que desembolsa, mas esse não interessa para o ordenamento jurídico, tá ok? Interessa no campo do direito é que quem é que está ali plantado, que tem que ter uma inscrição estadual no ICMS, né? É aquela empresa que está me vendendo em notebook. Onde é que está essa empresa lá? Lá em São Paulo, né? Que está me vendendo aqui no consumidor do DF, tá vendo aí? Ou então aquela indústria que fabricou e está vendendo, tá? Ou então a empresa de comunicações e de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Mas então, olha só, a modernidade trouxe essa questão de as pessoas, né, não ficarem só comprando dentro do seu próprio estado, poder comprar em outros estados também. Mas agora vamos analisar do ponto de vista dos estados, né, do ponto de vista de quem está arrecadando, porque a preocupação maior está lá. São os governadores, é que neste ano de 2016, ou nesses últimos anos, né, eles vêm ali preocupados de, né, conseguir cumprir a sua função de gerir o Estado. Acima de tudo, primeiro conseguindo pagar o salário daqueles que, né, são servidores, e depois tentar fazer investimento nos estados e atender a população. Mas veja que até para pagar salário dos servidores, eles vão estar com dificuldade. Isso mostra o quê? O quadro, né, social gravíssimo que o país está adentrando. Já adentrou, na verdade. Né? Então, nesse momento, principalmente, haveria necessidade mesmo de saber de quem é o ICMS. Então, veja só, como regra geral, nós temos o seguinte, ó, o chamado princípio da origem da arrecadação. O que quer dizer isso? Né? Que se aqui está, né, vamos imaginar isso aqui, ó. Aqui está o primeiro exemplo, tá? Aqui está o Distrito Federal. Muito bem. Aqui dentro do Distrito Federal não vai ter nenhum problema, porque aqui está a empresa, uma pessoa jurídica, tá certo? Que vendeu a sua mercadoria de R$1.000 a quem? Ao consumidor. Certo? Então, veja, ICMS é um imposto que está incluído no preço. Então, esse consumidor aqui vem e paga R$1.000 a essa pessoa jurídica. Aí essa pessoa jurídica diz, tá bom, ele está me pagando 1.000, mas qual é a alíquota do ICMS? Bom, como está aqui dentro do Distrito Federal, né, Distrito Federal, então eu vou verificar a lei do DF. Então aplica a chamada alíquota interna. Certo? E a alíquota interna aqui, digamos, é 17%. Pronto. Então, essa pessoa jurídica do DF entende que recebeu 1.000, mas que desses R$1.000, R$170 é do governador, né, do país, do governo do DF. Não, até aí não é nenhum problema. Não se fala em nenhuma guerra, né, não se fala em, né, guerra fiscal, nem nada. Certo? Porque está obedecendo aqui, inclusive, uma alíquota que o CONFAS colocou como mínimo. Né? Então, quem está cobrando 17% está como alíquota geral mínima. Tá? Aí tem estado que cobra 18%, tem estado que cobra 19%, né? Acima pode, abaixo não pode. Por que abaixo não pode? Porque quem cobra menos atrai empresa para o seu estado e prejudica o outro estado. Certo? Mas tá bom, então, agora olha essa outra situação aqui. Está embutido dentro dos 1.000, porque ICMS é um imposto
né, incluso no preço. Já já vou falar do imposto calculado por dentro, imposto calculado por fora, né, tributação cumulativa, não cumulativa, substituição tributária, retenção. Eu tenho que preparar vocês em todos esses aspectos para que na próxima aula, quando eu entrar na norma, né, para valer, né, essa linguagem já esteja bem o quê? Nivelada com todo mundo. Tá ok? Porque dar um curso só para os contadores é mais fácil, porque os contadores já sabem essa linguagem, eles atuam falando dessa forma o dia a dia. Mas para quem vai enfrentar o concurso público ainda para ser, né, auditor fiscal, auditor do TCU, né, para quem é formado em contabilidade agora, que vai iniciar sua carreira na profissão contábil, para quem formou em direito agora, que quer ser tributarista, ainda essa linguagem não está bem sedimentada. Então vamos, na aula de hoje, nivelar. Então, voltando aqui para o segundo exemplo, ó, imagine essa situação aqui. Ó. Está aqui o estado de São Paulo, está vendo? E Distrito Federal. Aí, veja, o consumidor está aqui no Distrito Federal. Digamos o Roberto, que comprou um notebook pela internet lá em São Paulo. Certo aí? E aí, veja, a mercadoria, digamos, custa R$10.000. Né? E aí, o Roberto, que é um consumidor aqui, do Distrito Federal, né, ele entrou na internet e fez a compra. Então, seja lá por cartão de crédito, boleto bancário, ele foi e pagou. Certo aí? Bom, e pelo princípio da origem, né, como o ICMS incide na circulação da mercadoria, incide na saída, tá? A questão é, esse imposto que incidiu na saída é do estado de onde está dando a saída ou é do estado destinatário? Pelo princípio da origem, é do estado de São Paulo, certo? E aí, então, né, o contador aqui, ele diz, bom, sendo o estado de São Paulo, então, nesse caso aqui, como está vendendo para o consumidor final, né, é como se esse consumidor Roberto chegasse aqui no shopping center de São Paulo e comprasse. Como se fosse qualquer outro cidadão, né, paulista. E ele falou, não, estou vendendo para um consumidor. Certo? E se é para o consumidor, eu tenho que aplicar, né, a lei de São Paulo, que é aplicar a alíquota o quê? Interna, né? E aí, no Pacto Federativo, a alíquota interna mínima é de 17, mas aí o São Paulo cobra 18, certo? E aí, então, aqui tem uma alíquota de 18%. Então, 180 de ICMS, tá? Essa pessoa jurídica lá de São Paulo, que está negociando com essa pessoa física, Roberto, né? Ele vai... 180, ó, 1.800, obrigado. 1.800. Aí vai recolher para quem? Para o estado de São Paulo. Certo aí? Aí, cada dia mais aumenta essa questão das pessoas, né, atravessarem fronteira e comprar em outros estados. Certo? E aí, se você, né, analisar aqui o desenho do Brasil, eu não sei desenhar um mapa direito, certo? Então, o meu mapa vai ser mais ou menos assim, ó. Aí entende que aqui embaixo do país está o quê? O sul, sudeste, e estes são estados, né, industriais. Ou seja, estados considerados ricos aqui no país. E a nossa lei tributária assim define também, né? Mas que os consumidores estão lá e em outros estados também, né? Mas o que acontece? No passado, então, o que acontece? Uma pessoa jurídica de sul e sudeste tinha que vender para uma pessoa jurídica de outros estados e aquela pessoa jurídica quem pagaria, né? Então, veja, outras regiões. Então, veja, né, no passado, funcionava assim.
tá? As alíquotas, tá? Então, nós temos a questão do seguinte, ó, alíquota interna e alíquota interestadual, certo? Aí a alíquota interna, como regra geral, tem o seguinte, ó, o chamado produto da cesta básica, 12%, tá? Produtos supérfluos, 25%. E a alíquota geral, 17%. Isso foi acordado lá no CONFAS. Os estados, todos concordaram que essas alíquotas, né? Mas essas são alíquotas mínimas, certo? Se o estado cobrar menos do que isso, vai prejudicar o outro estado, que vai atrair empresa para lá, né? Então são alíquotas mínimas, pode ser mais. Hoje você tem até a alíquota de produto supérfluo de 40% em certos estados, certo? Bom, e aí então o que acontece? Essas são as alíquotas internas. Então cada estado, na sua lei, vai criar suas alíquotas, mas obedecendo esse acordo aí. Agora, a interestadual, né, aí veio a Lei Candir, que é a lei federal do ICMS, que diz, olha, dos estados ricos, quais são? Sul e Sudeste, para estados de outras regiões, vai ser de 7%. E as outras operações interestaduais vai ser de outras operações vai ser de 12%. Bom, então essas regras, né, foram criadas lá no passado e existem. Certo aí? Bom, só quero que você acompanhe a evolução histórica das coisas, né, para ver onde é que o Estado pobre começa a perder dinheiro. Daí a necessidade da emenda constitucional, certo? Então, olha só, nesse caso aqui, olha só, se, né, criando aqui um terceiro exemplo, está aqui, São Paulo vendeu para o Distrito Federal, certo? Só que é de um contribuinte para outro contribuinte. Tá ok? Aí, tá lá, fez uma venda de uma mercadoria no valor de 1.000. O do DF pagou 1.000. Aí ele vai aplicar qual alíquota? Bom, aqui é uma operação interestadual, e interestadual é somente entre o quê? Contribuintes. Porque se não for entre contribuinte, é considerado o quê? Venda ao consumidor. Então, isso aqui é entre pessoas jurídicas que compram e vendem. Então, é entre contribuintes, concorda? Então, qual é a alíquota que vai ser aplicada de São Paulo para o DF? 17%, ó. Certo? Então, o ICMS da saída, né, porque o ICMS tem aquele raciocínio, é um tributo não cumulativo. Tudo isso eu vou entrar, né, no passo a passo hoje. Significa dizer o seguinte, ó, que o ICMS vai circulando, tá? Mas, veja, da primeira saída para a segunda saída, teve a primeira circulação, não teve? Aí, quem comprou, se é um contribuinte, né, ele está pagando esse ICMS no lugar do consumidor que ainda vai comprar dele. Certo? Aí, o primeiro arrecada para o Estado, mas esse que comprou, tá, quando vender para o consumidor, ele pode pegar esse ICMS que recebeu do consumidor e abater o que ela já antecipou na primeira operação. Isso se chama tributo não cumulativo, certo? Então, está aqui, ó, 17% de ICMS. Então, isso aqui nós chamamos de débito de ICMS, que é o ICMS da saída, certo? Aí ele tem que verificar se tem ICMS anterior, que é crédito. Não tem. Então, pronto. Ele vai ter que recolher um ICMS aqui de 170 ao Estado de São Paulo. Concorda aí? Tá bom. Aí, a pessoa jurídica do DF, que comprou isto aqui, por 1.000, resolveu vender
ao consumidor, tá? Por R$3.000. Bom, consumidor é considerado contribuinte para a lei? Aí voltamos aqui, ó. Consumidor não é considerado contribuinte para a lei. Ele é um não contribuinte, né? Apesar dele pagar. Contribuinte é a empresa. Então não é uma operação com contribuinte. Se não é uma operação com contribuinte, ele vai aplicar a alíquota interna, não vai? Aí na alíquota interna tem que verificar o seguinte, ó, se essa mercadoria está na lista de isenta, se não está é porque é tributável. Agora vou verificar se ele está na lista de cesta básica. Não está. Vou verificar se ele está na lista de supérfluo. Não está. Então, como regra geral, vou aplicar 17%. E aí pronto, vou lá e aplico a alíquota de 17%, tá vendo? Ó? Aí pronto. Como esse ICMS é da saída, eu chamo isso aqui de débito de ICMS. Ó. Dá o quê? Quem tem 510, obrigado. Agora, olha, ele pode abater o ICMS da entrada. Quando ele comprou, ele pagou aquele 170, não é isso? Então ele abate 170. E aqui tem o quê? ICMS a recolher ao Distrito Federal. De quanto? 340, obrigado. Certo? Então, 340 vai ser pago ao DF. Agora, quero que você observe que o consumidor pagou 3.000. Nesse valor está incluído 510 de ICMS, concorda? Então, 510 é o bolo total do ICMS. Desses 510... Opa, tem um erro aqui, pessoal. Tem um erro aqui. Aqui não é 17%, aqui é 7%. Ó. Eu vou cortar esse 1 aqui, tá bom? Para a gente corrigir. Então, na verdade, aqui é ICMS de... Lembra que eu falei que a operação é interestadual? Se é interestadual, a alíquota é 7. Agora está certo. Então, o débito de ICMS é apenas 70. Agora, vamos consertar aqui. O do DF é a alíquota interna, é 17%, concorda? Então, deu 510. Aqui se abate somente